Oi, meu nome é Letícia Vieira Senger, sou acadêmica de Medicina do 2º ano da UFSPA e faço parte da Liga de Cardiologia da UFSPA também. Hoje eu vou dar aula para vocês sobre ciclo cardíaco. Antes de falar sobre o ciclo cardíaco em si, que é o conjunto de eventos que acontecem entre o batimento cardíaco e outro, vamos relembrar algumas coisas. Então, o coração ele funciona como uma bomba. Ele precisa variar a pressão para conseguir gerar um fluxo na circulação sanguínea para fazer o sangue andar. E como é que ele faz isso? Pela sístole e pela diástole, que é a contração e o relaxamento, respectivamente. A gente tem que lembrar também como funciona a circulação sanguínea. Ela é dividida em duas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. A circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar tem relação com o coração direito. Ela recebe o sangue rico em CO2 do corpo, nos átrios, passa para os ventrículos pela válvula tricúspide e manda esse sangue para o pulmão através da válvula pulmonar. Já a circulação sistêmica tem a ver com o coração esquerdo. Ela recebe o sangue dos pulmões, agora rico em oxigênio, nos átrios, passa para os ventrículos pela válvula mitral e manda todo esse sangue para o corpo pela válvula aórtica. Bom, aqui a gente tem a imagem de um coração batendo, a válvula tricúspide no coração direito, a válvula mitral no coração esquerdo, aqui é a válvula pulmonar e aqui a gente não consegue ver a válvula aórtica, mas nessa imagem aqui do lado a gente consegue ver ela aqui nesse cantinho e a válvula pulmonar aqui, certo? Agora sim, a gente pode entrar no ciclo cardíaco em si. Então, esse aqui é um gráfico dos eventos cardíacos que acontecem no ventrículo esquerdo. A gente tem um gráfico parecido para o ventrículo direito, mas para fins didáticos a gente utiliza sempre o esquerdo. E ele vai nos dar uma base para entender todas as coisas que acontecem no ciclo cardíaco. Para a gente conseguir se basear, então, durante o ciclo cardíaco, vamos prestar atenção nesses seguintes gráficos: de volume ventricular, que vai ser bem importante, da pressão ventricular, pressão na aorta, que é esse pontilhadinho, né? E fonocardiograma. Esses aqui, esses 4 que eu falei, são bem importantes para a gente conseguir entender o ciclo cardíaco. Bom, a sístole ventricular ela é dividida em 3 fases: a contração isovolumétrica, a ejeção rápida e a ejeção lenta. Vamos iniciar pensando então no coração com o ventrículo cheio de sangue, pronto para contrair. Na hora que ele iniciar a contração dele, as válvulas atrioventriculares, que é a mitral e a tricúspide, elas vão se fechar. Entretanto, as válvulas semilunares, que é a pulmonar e a aórtica, elas não vão se abrir. Por quê? Porque o coração ele não fez uma pressão suficientemente grande para superar a pressão dessas válvulas. Então, nesse momento, o coração vai estar com todas as válvulas dele fechadas, tanto as atrioventriculares quanto as semilunares. Só que ele não vai parar de contrair, ele vai estar com as câmeras fechadas e continuar contraindo. Nesse momento, não tem nenhuma variação de volume dentro do coração. E então, essa se chama a primeira fase, a contração isovolumétrica. Mas esse período de contração isovolumétrica ele é muito curtinho, ele dura mais ou menos 0,02 a 0,03 segundos. Vale lembrar também que o fechamento dessas válvulas atrioventriculares, elas equivalem à primeira bulha cardíaca, que é o TUM que a gente ausculta. No momento, então, que a pressão da contração dos ventrículos supera a pressão dessas válvulas, que é de 80 mg de mercúrio para a válvula aórtica e 8 mg de mercúrio para a válvula pulmonar, elas vão se abrir e o sangue vai ejetar. Essa é a primeira fase de ejeção do sangue, que é a ejeção rápida. Ela equivale a mais ou menos 1/3 da sístole e cerca de 60% do sangue que está no ventrículo vai ser ejetado. Beleza? Sendo que dessa proporção, cerca de mais ou menos 70% é ejetada nessa ejeção rápida. Depois da ejeção rápida, a gente tem a ejeção lenta. Ela dura os 2/3 finais da sístole e ela é responsável
por ejetar os 30% restantes dos 60% que a gente conversou anteriormente. Vamos analisar no gráfico agora essas 3 fases da sístole ventricular. Começando por o coração cheio de sangue, pronto para começar a contrair. O ventrículo começa a contrair, fecha as válvulas atrioventriculares. Tum, fechou. Olha o tum aqui, ó, no fonocardiograma. Nesse momento, vocês lembram que todas as válvulas do coração estão fechadas, tanto as atrioventriculares quanto as semilunares. E o que acontece? O volume não muda. Portanto, aqui no volume ventricular, a gente tem um volumezinho constante. Lá em cima a gente vê, ó, contração isovolumétrica. Bom, nesse momento, o ventrículo não para de contrair, então a pressão nele está aumentando. Ali, ó, pressão ventricular aumentando. Nesse momento aqui, da abertura da válvula aórtica, a pressão ventricular ultrapassa a pressão na aorta, que também é equivalente à pressão nas válvulas. Então, começa a ejeção. Aqui em cima a gente vê. O primeiro terço da ejeção é a ejeção rápida. Olha só como desce bem rapidinho. E os 2 terços finais é a ejeção mais lenta. Aqui é o pico de contração do ventrículo e aí ele começa a decrescer. Feito, galera, essa primeira parte está vista. Depois da sístole, então, vem a diástole. Então, em algum momento, a pressão dos vasos vai ficar maior que a dos ventrículos novamente, porque não vai ter mais sangue sendo empurrado para sair do ventrículo. Então, as válvulas semilunares vão se fechar. Esse momento é o momento que a gente escuta o tá da segunda bulha cardíaca. Vale lembrar também que durante esse período, as válvulas De novo. Tá. Depois da sístole, a gente entra em diástole ventricular. O que acontece na diástole? Depois da sístole, a gente entra Depois da sístole, a gente entra na diástole ventricular. O coração, então, ele chega no pico de contração dele e começa a relaxar. Nisso, ele vai perdendo pressão e a pressão dele acaba ficando menor, de novo, do que as válvulas semilunares. Então, elas se fecham. É nesse momento que a gente vai escutar o tá, enquanto a gente vai escutando o paciente. Ele é equivalente à segunda bulha cardíaca. Vale lembrar também que durante esse fechamento, período, as válvulas atrioventriculares vão estar fechadas também. Então, de novo, a gente vai ter um momento em que todas as válvulas do coração vão estar fechadas. Só que dessa vez o coração não vai estar contraindo, ele vai estar relaxando. E é nesse momento que a gente tem o relaxamento isovolumétrico. Enquanto o ventrículo está relaxando e as válvulas estão todas fechadas, o átrio está recebendo sangue lá das veias. O átrio direito da circulação sistêmica e o átrio esquerdo dos pulmões. Com isso, a pressão nos átrios começa a aumentar por causa desse aumento de volume de sangue que está entrando nele. Até que em certo momento, essa pressão vai estar tão grande que vai ultrapassar a pressão das válvulas atrioventriculares. E aí elas vão abrir. E aí acontece o enchimento ventricular. Vamos analisar então a diástole no gráfico. Bom, como a gente viu, o ventrículo chegou no pico de contração e começou a relaxar. Nesse momento, acontece o fechamento da válvula aórtica, que a gente vê aqui nesse pontinho. Lembrando novamente que nesse momento todas as válvulas do coração estão fechadas. Então, vai ter o quê? Um relaxamento isovolumétrico que a gente vê aqui e o barulho do tá que a gente ausculta, certo? Por causa do fechamento da válvula aórtica. Quando o sangue, então, acumulado nos átrios supera a pressão das válvulas atrioventriculares, elas se abrem.
começando então um período chamado de enchimento ventricular. Ele é dividido em 3 fases. O enchimento rápido, ele equivale à primeira fase e ele equivale também a 1/3 da diástole. Por que ele é rápido? Porque aquele sangue que estava nos átrios, ele estava acumulado. Então, quando as válvulas abrirem, vai vir bastante sangue direto para o ventrículo e vai fazer com que haja um enchimento rápido. Depois a gente passa para o enchimento lento. Por quê? Não tem mais acúmulo de sangue nos átrios. O fluxo de sangue que vai entrar nos ventrículos, ele vem direto das veias. Por isso que ele é chamado de lento. E ele dura o 2/3 da diástole. Lembrando que durante o enchimento rápido e lento, o átrio ainda não contraiu, viu? Ou seja, os ventrículos eles se enchem sem a contração atrial. E cerca de 80% do volume de sangue que chega aos ventrículos é sem a contração atrial. Ou seja, apenas 20% do sangue é ejetado durante a contração atrial, que é a próxima fase do enchimento ventricular. Como a gente pode ver aqui, ó, contração atrial. Vamos analisar então essas fases que a gente conversou agora. A abertura da válvula atrioventricular, por quê? Ó, aqui, ó. Olhem a pressão atrial aumentando ali, ó. Bem devagarinho, mas ela vai aumentando. Até o momento em que, se abre. O que acontece? O ventrículo começa a se encher. Aqui a gente vê o primeiro terço de enchimento rápido dos ventrículos. Depois o enchimento lento. E aí os outros 20% da contração atrial, que a gente também consegue ver aqui nesse gráfico da pressão atrial, o azinho ali, que aumenta, tá vendo? Dá uma contraída, um aumento de pressão. Então, depois de ver isso, a gente consegue ver de novo o coração entrando, o ventrículo entrando em sístole, a pressão ventricular aumentando, o fechamento da válvula atrioventricular. Enquanto isso, a válvula semilunar ainda fechada, portanto, o volume ventricular permanece constante. De novo, a gente tem a contração volumétrica e o tum da nossa ausculta, que é o fechamento da válvula atrioventricular. E assim se repete todo esse gráfico. Agora vamos falar um pouquinho sobre volume, já que a gente tinha comentado antes sobre a porcentagem de sangue que é ejetada pelos ventrículos e durante também a contração do átrio. Bom, o volume diastólico final é o volume máximo que o ventrículo vai poder suportar antes dele contrair e ejetar esse sangue. Então, quando o ventrículo está cheinho aqui, como a gente pode ver antes, ó, dele começar a contrair, é o volume diastólico final, ou seja, é o volume total em que um ventrículo consegue suportar. Já o volume de ejeção é a parte do sangue que foi ejetada. Lembra que a gente comentou que cerca de 60% do sangue é ejetado quando há uma sístole ventricular? Então, isso aí é o volume de ejeção. A outra parte que fica, aqueles 40% que não é ejetado durante a sístole ventricular, é o volume sistólico final. Então, o volume de ejeção é os 60% ejetado e o volume sistólico final é os 40% que permaneceu ali no ventrículo. Sabendo o que significa esses 3 conceitos, então a gente consegue saber qual é a fração de ejeção e o débito cardíaco. A fração de ejeção é o volume de ejeção, os 60%, dividido pelo volume diastólico final, que é o 100% que está no ventrículo. Já o débito cardíaco é o volume de ejeção pela frequência cardíaca, e ele diz o quanto de sangue que foi ejetado durante 1 minuto. Essas foram minhas referências e muito obrigada!